Estamos gravando porque o objetivo dessas lives, em primeiro lugar, é fortalecer essa essência do Prêmio Profissionais da Música, essa essência horizontal, onde, na verdade, todos são excepcionais profissionais e, em último caso, concorrentes dentro de uma categoria. Afinal de contas, o nosso processo é um processo espontâneo, a votação ela oscila, porque ela tem a primeira etapa dos profissionais, depois vai para uma segunda etapa com o público, depois volta para os jurados, as coisas têm pesos diferentes, e aí a gente fica assim vivendo, né? Tem gente que é primeiro, passa para segundo, vai para terceiro, volta para primeiro, enfim, é emocionante presenciar isso. E isso será divulgado na segunda, a previsão da realização do evento esse ano, que certamente será 100% digital. Ele está inicialmente previsto para a segunda quinzena de julho, com uma série de atividades. Aliás, a gente vem divulgando aí as inscrições para os nossos workshops e palestras, que, de repente, caso algum de vocês tivesse interesse, tem um cachê lá para 30 minutos de uma palestra sobre algum assunto relacionado com, enfim, atividades. É muito simples se inscrever. E agora também a gente começa, a partir de hoje, a divulgação do que a gente chama Lab PPM, que é a produção em tempo real de um single dentro do evento. E esse ano nós vamos fazer essa produção totalmente remotamente, é uma loucura que a gente vai fazer. Enfim, e a ideia era a gente registrar esse momento, porque, inclusive, ao final, a gente sempre pergunta ali a opinião de vocês sobre o que é ser profissional da música, né, aos olhos de vocês, porque a gente está fazendo um filmezinho com 482 depoimentos, porque são 482 finalistas que se inscreveram, né? A gente ainda tem aí os finalistas que virão das indicações do conselho que a gente montou, chamado Conselho Sensorial. São 10 categorias de conteúdo, não são de profissionais. É uma experiência que a gente está fazendo para ver se na próxima edição a gente mistura pessoas e conteúdos nas nossas categorias, o que eu particularmente demorei 6 edições para admitir, mas resolvi fazer de forma assim, privê, assim, com 20 personalidades aí do negócios da música, que participaram dessas indicações, nessas 10 categorias, que em breve todo mundo vai tomar ciência. Bom, e assim a gente fica com esse panorama do que pensavam vocês, os finalistas da categoria Empresas de Assessoria de Imprensa, em 2021, o segundo ano da pandemia, no Brasil, inacreditavelmente governado pela pessoa mais inacreditável que a galáxia já ouviu falar, provavelmente. Mas nós não vamos entrar nesse clima. Afinal de contas, né? Vai que alguém discorda de mim, inclusive, ou não concorda. E esse momento aqui não é um momento para discordâncias. Sendo assim, antes da gente fazer um pequeno debate sobre essa atividade de assessoria de imprensa, comunicação, no que se refere à sustentabilidade, no que se refere a como está hoje, né, como está sendo lidar, como está esse segmento em tempos de pandemia, quais são os planos de vocês a médio prazo. Afinal de contas, a gente acha que vai sair dessa, mas ainda acho que demora. Enfim, antes disso, vamos saber quem é quem. Afinal, eu pergunto já assim, vocês já se conheciam ou não se conheciam? Acho que não. Eu não conheço ninguém. Acho que não. Ou seja, vocês são 5 concorrentes que não... Concorrentes, eu não gosto de usar essa palavra. Vocês são 5 finalistas que não se conheciam, apesar de trabalhar os 5 com assessoria de imprensa. Exatamente. Muito legal. Então, eu obviamente começaria pelas meninas, mas eu vou começar por ordem de entrada. Desde o começo das lives eu tenho adquirido esse hábito de começar por quem entrou primeiro. Não sei nem porquê, mas vou manter a superstição. Daniel Pandeló Correia. Te conheço, hein, bicho? Te conheço, hein? Eu estava até um pouco antes da gente começar, eu estava até vendo aqui que na minha imagem, eu não sei se vai dar para vocês verem, tem um brinquedinho de criança aqui no fundo, que é da nossa filha. Eu trabalho com a minha esposa, e no último prêmio Profissionais da Música, que
Foi presencial, a gente ganhou essa categoria aqui. Estamos falando com o último campeão. E quando a gente for, eu fui da Brasília e a minha esposa não podia porque ela estava grávida. E eu acho que isso mostra o tempo que está passando. Aqui agora já tem brinquedo de criança no escritório. Então a criança já está grande o suficiente para vir e deixar seu brinquedo aqui no meio do escritório. Muito bom. Eu acho que isso, é menino ou menina? É uma menina, Flora. Ai, nome da minha filha. Ah, maravilha! Nome de gente boa, né? Com certeza. Nome alto astral, E seria para a gente se apresentar aqui mesmo? Quem é Daniel? Qual é a empresa do Daniel? Então, e o que o Daniel se propõe a fazer ou por que está participando do prêmio? Fica à vontade, vai lá. Meu nome é Daniel Pandeló. O Pandeló vem da minha esposa, a Natália, que ela está aqui no canto. Talvez vocês ouçam ela digitando aqui. Ela está... alguém tem que trabalhar, né, nesse casal. Eu falo que eu estou dando o golpe do baú mais elaborado de todos os tempos com a Natália, porque, na verdade, a gente fala que a gente é uma empresa um pouquinho diferente aqui na Build Up Media, porque eu entrei no mercado da música completamente sem querer, e a Natália também. A Natália é jornalista, ela já tem esse background de trabalhar com imprensa, com veículos. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, a Natália é do interior de Minas, só que a gente se encontrou no meio do caminho. A gente hoje é sediado em Petrópolis, uma cidade na Serra. Claro. E a Natália, ela começou aqui na imprensa de Petrópolis, e ela chegou um ponto que ela falou assim: eu quero trabalhar com cultura, eu não quero trabalhar fazendo imprensa de cidade e tal. Mas a Natália é uma pessoa muito doida, hein? Desculpa a intimidade, quer trabalhar com cultura. Não, e trabalhar com cultura em cidade do interior, né? Assim, que é aquela coisa assim, tipo, mirar de um modo muito, muito doido, assim. E ela começou a trabalhar de um jeito que eu sempre achei muito louvável, porque ela começou a trabalhar assim tentando estimular os próprios artistas aqui da cidade. Que onde a gente vive, Petrópolis, é uma cidade muito peculiar, porque é uma cidade que tem toda uma vivência de viver de passado. É uma cidade com um patrimônio histórico muito forte, com um lado histórico muito forte, só que ao mesmo tempo tem uma produção de música muito doida, muito, muito diferente. Aqui, cara, aqui é a cidade desde o Guerra Peixe, Rafael Rabelo, tem todo um histórico de músicos muito interessantes aqui de Petrópolis. Legal. E ela começou a trabalhar com esse pessoal. E, em paralelo a isso, eu sou carioca, eu sou formado em cinema, e eu sempre tive os meus projetos pessoais, artísticos. E eu sempre tentei fazer os meus corres, porque eu sou nascido e criado no subúrbio do Rio. Então, sempre foi aquela coisa, se eu não tentasse fazer algo por mim mesmo, ninguém ia fazer, sabe? Então, chegou um ponto de que, assim que quando eu estava entrando na faculdade, eu estava divulgando um livro meu. Esse livro chegou numa gravadora. Essa gravadora ligou para mim e falou: você quer tentar fazer isso que você está fazendo com o seu livro para música? E eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, eu tinha acabado de entrar na faculdade, e eu falei, pô, tamo aí, né? Fazer o quê? E foi assim que eu entrei no mercado de música, completamente sem querer, sem ter muita ideia do que eu tava fazendo, no feeling mesmo. E eu até falo que foi o momento que eu entrei para trabalhar com música, foi o melhor e o pior momento possível para entrar para trabalhar com música, porque foi um momento, foi o auge da crise do mercado, tanto que o pessoal teve essa atitude desesperada de tentar ver se funcionava comigo. E exatamente por causa disso, eu tive muita liberdade de fazer coisas que eu acho que hoje quem entra para trabalhar numa gravadora não tem. Então... Não tem nem a gravadora direito mais, né? Exato, E exatamente por causa disso eu tinha uma liberdade de testar coisas diferentes, comunicar com públicos diferentes
Em paralelo, eu fazia alguns projetos com alguns amigos. Alguém chegava e falou, cara, eu acho que eu fiz um disco, e falava assim, e tudo começou assim, desse trabalho mesmo de assessoria, com um cantor do Rio chamado Cícero, que é um cara que é um amigo meu de adolescência, e foi nessa vibe assim, ele virou para mim e falou, cara, eu acho que eu fiz um disco. E eu ajudei a montar todo o projeto e fazer a divulgação. Foi um projeto que rendeu tipo, bastante, tipo, prêmio Multishow, várias paradas assim. E só que a partir disso, as pessoas já entravam em contato comigo e falaram, então, você foi o rapaz que fez a assessoria do Cícero? E eu falo assim, eu não sei, eu não sabia que eu tinha feito assessoria. Porque eu realmente eu não sabia o que era essa profissão. Eu fui aprender mesmo com a Natália. Que quando a gente começou a namorar e tal, a gente, logo no começo do namoro, a gente resolveu começar a trabalhar junto. Era aquela coisa, ou ia dar muito certo, ou ia dar completamente errado, né? E nisso que a gente uniu forças, a gente juntou esse lado que eu tinha desse background mais de marketing, de trabalhar nesse lado mais estratégico dentro de gravadora, com esse lado da Natália de querer desenvolver artistas. Assim. E a gente acabou se especializando aqui em artistas que estão em dois momentos. Ou são artistas que querem passar por alguma mudança no seu trabalho, basicamente dar um reset mesmo no trabalho, ou artistas que não existem, a gente ajuda a criar, sabe? E nisso a gente fez, tipo, desde a MC Carol de Niterói, de um reposicionamento de imagem dela, a gente fez, tipo, Felipe Ret dentro do rap, a gente fez a transição do Forfã pro Brasa, a gente fez todo um reposicionamento da Orquestra Petrobras Sinfônica, a gente criou uma cantora chamada Duda Beat, que foi um trabalho que também a gente tem bastante orgulho aqui, e atualmente eu acho que boa parte do nosso trabalho agora está sendo representar artistas estrangeiros para o mercado brasileiro, que acaba sendo um pouco isso também, que é a gente pegando o material que está sendo feito, a estratégia da gravadora, e a gente modificar isso e pensar como que a imprensa musical brasileira, o mercado musical brasileiro, pode entender a mensagem que esse artista está fazendo, sabe? E muitas vezes envolve a gente tomando direções muito diferentes do que até a estratégia da gravadora estrangeira. Um exemplo recente, a gente fez um disco de retorno de uma banda chamada McFly, uma banda britânica, que é uma banda que tinha um lado muito pop no início aí dos anos 2000, e eles estavam retornando, e quando me mostraram o primeiro single, eu falei, deixa eu procurar aqui uma coisa rapidinho, que eu tenho certeza que eles usaram um sample de samba. Isso aqui tá no fundo, eles usaram samba. E aí, os gringos não sabiam disso. Isso era algo que passou desapercebido para eles, e a gente usou isso como um dos motes. Olha, uma banda que tava retornando usando influência de música brasileira, sabe? Então, acho que o nosso trabalho acaba sendo isso aqui. A gente fala que esse lado da build-up é essa questão da gente ir construindo junto. Seja para que lado for que isso for sendo construído, e meu Deus, eu falei demais, alguém me interrompa. Olha, você só falou até o momento, Daniel, pelas minhas contas aqui, acho que você falou uns 10 minutos, realmente. Da próxima vez eu vou fazer uma edição em você. Mas agora, brincadeiras à parte, vamos conhecer Eliane Verbena, que eu tenho a desconfiança que está em Minas Gerais. Seria isso, Eliane? Ih, cadê seu som? Tá sem som. Está sem som. Eliane está sem som, hein? Agora você mutou o som. Agora vai. Aê! Agora. É o fone que deu problema, então. Mas está me ouvindo bem, né? Estamos todos te ouvindo. Então, eu sou mineira, sim, mas eu vivo em São Paulo já há mais de 30 anos. Né? Logo que eu me formei em jornalismo, eu vim para São Paulo. Mas só fui trabalhar com assessoria de imprensa uns 10 anos depois.
Assim como o Daniel, eu também não tinha noção de como funcionava uma assessoria de imprensa, foi por acaso. Eu trabalhava com produção de som, produção de desenho animado, Que legal. publicidade, rádio. E aí caí numa assessoria de imprensa e não saí mais. 2 anos e meio depois, eu fundei a minha empresa, que não parou, que não para, e estamos aqui enfrentando a pandemia. Sempre trabalhei com música, acho que não dá nem para falar, porque são centenas de trabalhos. Não, mas você, Eliane, considerando o Daniel, você ainda tem 8 minutos de... Não, mas eu não parei de falar, parei. Não, estou brincando, estou só enchendo o Daniel, vai lá, vai lá. Eu tô, assim, não dá para citar, mas eu trabalhei desde Ayrton Moreira, a Mônica Salmazo, todos esses artistas da nova música brasileira aqui de São Paulo, eu trabalhei com todos, quase todos, se não todos, porque eu fui assessora de imprensa do Teatro Crowne Plaza, onde todos passaram. Então, ali eu tive contato com toda a produção musical de São Paulo e muita coisa do Brasil. E a partir disso, eu nunca mais parei. Eu trabalho também com teatro, mas é uma coisa que me dá muito prazer de trabalhar, né? Seja lançamento de disco, seja show, seja videoclipe, trabalhando a carreira do artista. E a música, ela... acho que deve ser a profissão, na hora que você terminou o trabalho, que vai cumprir o protocolo de assistir, que lhe dá mais prazer, né? Você senta para ouvir o artista cantar, para ouvir a música, né? Então, por esse lado, é muito importante a gente resistir, né? Porque também a música passou por um processo nesse tempo que eu trabalho, eu vivi toda a transformação, né? Desde os bons tempos da música até os momentos de crise em que não se sabia o que ia ser do CD, até o momento atual em que a gente não tem praticamente nada físico e a gente vai aprendendo, né? A cada período você reaprende como trabalhar o artista, como trabalhar a música, a reclamar menos e aproveitar os nichos que a gente tem para poder expor, né, de maneira, né, positiva o artista que a gente está trabalhando. E agora, na pandemia, a gente teve também que reaprender de novo, né? Os caminhos mudaram, né? As estratégias tiveram que ser adaptadas, assim como a vida de cada um. E eu trabalho só, eu nunca quis ter uma empresa grande, porque eu sou um pouco, como é que eu vou dizer? Um pouco dominadora do meu próprio trabalho. Então, eu sempre estou à frente. Então, eu trabalho sempre com uma pessoa, no máximo 2, porque eu acabo me envolvendo demais com aquilo, e é a minha forma de trabalhar, não é nem uma coisa negativa, é porque é o meu jeito de trabalhar. Lógico. O trabalho, conduzir, e isso, para mim, é assim que funcionou, sempre funcionou, e eu gosto de trabalhar assim, né? E outra coisa, né, Eliane? Essa coisa fica muito, vamos dizer assim, muito fácil de compreender no que se refere à assessoria de imprensa, porque, afinal de contas, tem todo um network construído ao longo de muitos anos, tem toda uma forma de se dirigir aos veículos, uma forma de escrever. Eu sei que, assim, muitas das pessoas que trabalham comigo falam assim, Gustavo, você centraliza muito, mas, assim, é que eu percebo que as coisas saem com a minha escrita, apesar de eu não ser um cara da comunicação, né? Mas eu te entendo perfeitamente. É um tipo de centralização que te dá a segurança também, e para o seu cliente. Porque, assim, uma coisa que eu vi muito acontecer de artistas quando reclamavam de alguma assessoria, e aí a gente entendia que ele está reclamando porque
Ele contratou uma assessoria, mas quem faz o trabalho não é, né? E nem sempre sai, nem todo mundo faz da mesma forma, cada um tem um jeito de trabalhar. Tem gente que não sabe, está aprendendo, né? Tudo isso é um processo, e eu só trabalho com o que eu me envolvo. Se eu não gosto do estilo, não me identifico, não consigo, né? Como eu centralizo, se eu não me identificar com o estilo do artista, eu não tenho como falar sobre ele. Claro. Então, isso acho que cada um... né? Eu acho que na música é mais ou menos assim, né? Essas coisas, porque é muito difícil você trabalhar com um estilo que você não curte, não gosta, não admira, né? Então, isso não tem como. E, assim, uma coisa que eu acho importante falar são as mudanças, né? A gente está vivendo esse momento. Não é aqui, é? O quê? Esse ruído? Quando você fala, às vezes dá uma falha. Não, estava um apito, não sei se os outros estavam ouvindo. Tinha um apito. Mas... tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, o que eu acho importante a gente ressaltar, que sempre, eu acho que acontece com todo mundo, quando chega um artista com quem a gente vai trabalhar pela primeira vez, é aquela expectativa de onde você vai chegar, como você vai chegar, o que você vai conseguir, né? E a gente vive um momento muito difícil de determinados espaços, porque a mídia impressa, que vem acabando há mais de 10 anos, ela realmente continua acabando, né? E ainda tem pessoas que fazem questão, que só vê o prestígio quando está na Folha, no Estado, no Globo, né? E a gente, pelo menos eu vejo assim, que nós estamos, de certa forma, também mostrando para os artistas que a mídia virtual, a internet, os blogs, os portais, as plataformas, elas são grandes aliadas pela democracia, que é muito maior, né? E é uma forma também de difundir muito rapidamente. O Daniel, que, pelo que ele falou, eu acredito que seja uma estratégia muito usada, né? Que é o veículo rápido, né, da internet, para você difundir rapidamente um trabalho, né, e criar uma imagem positiva de um artista, principalmente da música, né? Estou falando de artista do trabalho mesmo, porque serve para outras coisas também, né, que não são tão relevantes. Mas é isso. Tem muita coisa para falar, mas eu acho que eu já falei bastante, né? Olha, nós ainda vamos falar muito mais, se Deus quiser. Aliás, antes de passar a palavra aqui para minha querida Débora Venturini, a live que durou maior tempo, que foram 2 horas, a ideia é que fosse uma. Às vezes passa para 1h10, 1h15. Ontem foi até 1h30, para ver porque era feriado. E também ontem a gente conversou com o pessoal das orquestras, né? Aí já viu. Fala. Queria comentar uma coisinha que eu acho que deve ser comum a todo mundo, o lado que é o lado mais difícil e, às vezes, é um pouco intratável, que é quando a assessoria de imprensa é responsabilizada pelo total fracasso, né, de algum espetáculo, principalmente espetáculo, né, que não tem sucesso. Então, assim, eu já divulguei um show porque é engraçado, né, que não foi ninguém. Ele disse que eu e a produtora éramos umas farsantes. Poxa vida, mas ele não tem nem uma namorada, uma filha, uma mãe, uma tia, né? Que ninguém foi, e nós é que somos farsantes. Mas, ó, assessoria, né? essas histórias aí a gente vai conduzir aqui, mas eu estava falando que a live que durou 2 horas, que é a campeã de tempo, foi a live com o pessoal do podcast. Aí eu falei assim, gente, nós estamos aqui fazendo a maior live de todas. Gustavo, nós somos os caras do podcast, né?
Vamos lá, agora vamos conhecer a Débora, que eu já conheço, que vem aqui a Brasília, que, pô, Sou tá super fã. Está sempre falando positivamente do prêmio, já Eu levantou adoro um o troféu prêmio. aqui, até onde eu sei. Eu adoro o prêmio, eu sou suspeita. Eu acho que isso dá um ânimo para a gente, né? A gente e principalmente para quem não está no palco, que é o nosso caso. A gente nunca é visto, né? Dificilmente você recebe um agradecimento e tal pelo trabalho, e a gente fica 10 horas, 12 horas na frente do computador tentando falar com todo mundo que ninguém quer falar com você, inclusive. Mas, enfim. Eu faço assessoria já há 20 anos. Eu sou da época ainda de mandar o cromo de 25 milímetros para a imprensa, junto com o CD. Eu não sou dessa época, pelo menos. Não, me contaram, eu estou só repassando aqui a informação. Mas eu comecei na década de 90, e num momento muito diferente. Eu comecei e ainda existiam as gravadoras que faziam esse trabalho. E aí em São Paulo, muitas, né, inclusive? Muitas, e eu trabalhei com muitos assessores de gravadora. Então eu passei também por todas essas transformações. Aí eu comecei na cultura, saí da cultura revoltadíssima, fui para o mercado corporativo, mas aí voltei para a cultura, enfim, porque saiu do mercado corporativo revoltadíssimo. Não, porque eu voltei para a cultura porque era onde eu me realizava, de verdade. Então, aí eu não voltei mais, mas faço isso há muitos anos, e já trabalhei também com um monte de gente, fiz assessoria uma época para um projeto que tinha do Pão de Açúcar aqui, que chamava Pão Music. Opa! Era você, Débora? Pô, parabéns, foi um excelente projeto. Outro dia eu conversei com o Azenberg, né, que estava à frente desse projeto. Sim, era ele. Ele que estava à frente desse projeto. Meu marido tocou nesse projeto. Seu marido? Quem era ele? Cezinho Oliveira. Então a gente já se cruzou. Bom, eu fiz durante muitos anos o Pão Music, então eu já divulguei desde show do B.B. King até a Filarmônica de Israel, com Zubin Mehta, enfim, passou muita gente bacana lá naquela época. E aí, depois eu fiz tanta gente, desde o Ayrton Moreira também, que eu acabei de fazer o último disco dele, o Aluê. Eu fiz faz tempo. 3, 4 anos, e aí fatalmente caí também na produção, né? Acabei produzindo algumas coisas, e projetos que eu crio, que eu batalho para tentar viabilizar de alguma forma, seja em SESC, seja via Lei Rouanet, ou secretarias e tal. E sou sofredora, né? Nesse momento que a gente está, a gente vai até as últimas tentativas para ter espaço. Também acho que a gente está num outro momento que é de convencer o cliente de que não estar no Estadão ou na Folha não quer dizer nada para ele hoje. Então, a capacidade que ele tem de pulverizar a mensagem dele para um espaço muito maior, a chance dele estar nesses lugares é com essas pequenas mídias hoje. Então, eu estou nesse momento de convencer todo mundo disso, mas eu tenho muita sorte de criar relacionamentos com os meus clientes. Então, eu tenho clientes que eu atendo há muitos anos, músicos que eu faço todos os discos, pessoas que me chamam para todos os projetos. Então, existe uma relação, assim, meio que até familiar com alguns deles. E com alguns projetos. Eu faço muita coisa para o SESC. Então, eu acabei criando essa teia, né? Eu também não sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, mas estou aqui já há muitos anos, e, enfim, sou mãe da Flora, que é uma adolescente de quase 16 anos, então se prepara, Daniel, e as Floras são ótimas, mas já estou só de olho aqui na lição, no aprendizado. Exato. Mas, enfim,
E é isso. E a gente está resistindo bravamente, e a gente teve a sorte não, a gente está tendo a possibilidade de trabalhar bastante, porque existe a lei Aldir Blanc, que salvou muita gente, inclusive as assessorias, porque só de projeto da lei Aldir Blanc, eu acho que eu tenho, sei lá, uns 10, 15 que eu fiz desde quando começou. Então, vamos ver o que vai ser daqui para frente. Muito bem, muito bem. Agora essa figura aí, vamos dizer assim, que está aí debutando também no Prêmio Nacional da Música, assim como a Eliane, que se chama Mário Camelo, que é da empresa chamada Prisma Collab, e que agora, já no meio de tantas pessoas que eu já conversei, eu já não sei de qual cidade você está falando. Me desculpe, Mário. Nada, que isso. Primeiro eu queria dizer que é muito bom ouvir vocês, né? Eu acho que eu realmente sou o mais recente aqui, o recém-chegado no mercado, e é muito legal ouvir tudo isso, me identifiquei com muita coisa. Então, aí, respondendo, eu sou do Rio de Janeiro, eu nascido, criado, vivido, sempre morei lá, mas eu estou morando em Brasília há 1 ano. Tem exatamente 1 ano, desde que a pandemia começou. O mundo fechou, eu vim para cá. Mas como é que você mora aqui em Brasília e eu nunca te vi? Eu acho que é porque eu não estou saindo de casa, né? Provavelmente. Eu não estou indo para lugar nenhum. Mas você é brasiliense, mano? Não, eu sou do Rio, eu estou aqui há 1 ano, há exatamente 1 ano. Apenas morando. Qual foi o que você veio fazer em Brasília, bicho, do lado desse maluco aqui, que qualquer hora vai tocar fogo nessa cidade? Eu sinto a energia pesada aqui em Brasília. Mas é porque o meu marido é funcionário público, e aí ele veio transferido para cá. Eu ainda fiquei no Rio uns 2 anos, morando lá sozinho, mas aí começou a pandemia, eu achei que a vida decidiu por mim, então eu vim para cá. E vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou jornalista, formado há 11 anos. Já trabalhei em redação, trabalhei no Globo, no Extra, trabalhei na TV Globo também, já fiz produção do Disney Channel, já trabalhei muito na área. E a primeira coisa que eu fiz, um pouco antes de me formar, foi... eu trabalhei 1 ano numa agência de assessoria de imprensa para teatro, no Rio. Legal. E aí ponto. Depois, há uns 3 anos, eu trabalhava na Unasul, que é uma organização internacional, e aí o instituto que eu trabalhava fechou, e eu decidi retomar alguns contatos, porque eu queria trabalhar como autônomo, e voltei a fazer assessoria de teatro. E aí a assessoria de imprensa de teatro me levou ao teatro musical, e o teatro musical me levou à música, assim, por osmose. E eu comecei a atender algumas pessoas, principalmente por conta do meu mailing de agenda, que é muito bom no Rio. Aí eu comecei a atender shows primeiro, fiz a Leila Pinheiro, turnê Extravios, fiz Joana, fiz Mariana Volker, fiz uma porção de artistas do Rio. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a fazer assessoria de lançamentos, comecei a montar o meu mailing desse segmento também, conhecer as pessoas, conhecer os veículos, o mercado. Isso tem uns 2 anos, mais ou menos. E aí, desde então, eu acho que, assim, pelo menos o meu trabalho, eu sinto como se ele fosse uma coisa muito híbrida. Eu também tenho formação em marketing digital, né? Então, muitas vezes eu acabo atendendo os artistas na assessoria de imprensa, apesar de também trabalhar sozinho. Eu tenho um estagiário que está até aqui com a gente assistindo, que é o Bruno. E eu tenho Bruno Serrano, que escreveu o nome dele de Burno. Burno. É verdade. Enfim. E aí eu sinto como se o meu trabalho, pelo menos o que eu ofereço, né, de serviços, é uma coisa meio híbrida, porque eu também faço muito bem conteúdo digital, eu entendo de mídia, de estratégia. Então, em alguns casos, muitos casos, recentemente, justamente por conta da pandemia, né, do mercado tá completamente focado agora nas plataformas, digital, playlist. Então, eu comecei também a colocar um pé nesse atendimento digital. E eu posso dizer que eu acho que a assessoria de imprensa, apesar dela ser uma ferramenta que complementa, né, a divulgação, eu sinto que hoje existe uma coisa meio híbrida mesmo, né? A gente fala, eu acho que a Eliane e a Débora estavam falando isso dos veículos de imprensa, né? Acho que tem realmente muitos artistas que sentem essa necessidade de ter a chancela de um Estadão, de um Globo, mas
eu tento explicar isso e eu tento sempre ser muito sincero na coisa dos resultados. Então, eu acho que hoje em dia a internet realmente é essencial assim, para a divulgação. Eu acho que é muito mais importante, vai gerar mais plays, inclusive, do que a matéria do Globo, né? Então, hoje, pelo menos eu que cheguei a menos tempo, eu sinto, não cheguei a atuar tanto da forma antiga, mas na minha visão já é uma coisa muito híbrida, assim, e muito focada no digital, pelo menos é óbvio, né? É importantíssimo a gente continuar trabalhando nos veículos impressos, mas eu acho que o digital tem uma importância hoje enorme, assim. E é isso, acho que é isso. Ô, Mário, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Primeiramente é o seguinte, como carioca, assim como você, seja bem-vindo a Brasília. Obrigado. Eu moro aqui desde 1979, trabalho com música aqui há 35 anos, sou um cidadão que nasceu ali no ambiente geração Coca-Cola, né? Ali, Legião Urbana, Capital, Plebe Rude, estava ali naquela cena. E qualquer coisa que você precisar aqui em Brasília, bicho, conte comigo. Minha esposa é jornalista, ela também trabalha com assessoria de imprensa, especificamente na área cultural. Então, assim, legal. Quem sabe aí vocês, de repente, não se cruzam e possam colaborar um com o outro. Você está morando onde em Brasília, mano? Eu moro na Asa Norte, na 707. Ah, legal. Bom, é o seguinte... vamos ao debate. E o debate aqui é muito legal. Por quê? Porque, Mário, o grande lance do prêmio, na minha percepção, é o cruzamento, ou vamos usar uma palavra musical, a mixagem entre gerações, entre estéticas, né? Quando a gente está ali falando de autores e artistas, e entre modelos de trabalho, né? Assim, claramente aqui a gente tem a Eliane e a Débora vindo de um contexto analógico, né? Digamos assim, né? Para usar uma palavra, né? Delicada, né? Uma palavra delicada. Uma palavra delicada. Sim. Uma palavra da nossa geração, vamos dizer assim. Isso. E temos aí o Daniel ali no meio do caminho, né, saindo, né, que vendia livro e já caiu na rede. E o Mário, que já está aí, já nasceu na rede, digamos assim, né? Bom, existe um jornalista musical, quer dizer, um jornalista que trabalha muito com música, que eu acabo de ler o livro dele, que é o Nelson Mota, né? Inclusive é carioquíssimo, né? E o Nelson Mota, lá no livro dele, que eu inclusive recomendo a vocês, caso ainda não tenham lido, mas tem uma frase lá, uma reflexão muito interessante, em cima da seguinte frase, clichê, que é aquela frase que os fins levam aos meios, né? E o Nelson Mota fala, olha, eu não concordo, porque na música é o contrário, os meios levam aos fins. Estou aqui, eu, jornalista, para te dizer que se não fosse o microfone, o amplificador, o bilheteiro, a assessoria de imprensa, enfim, se não fosse aquelas coisas que o Prêmio Profissional da Música tem um olhar, né? Certamente a música não chegaria aonde chega e etc, etc. Então, a minha primeira pergunta para vocês é o seguinte: qual o caminho da empresa de cada um de vocês para chegar aonde vocês estão conseguindo chegar com a estrutura que vocês têm, que praticamente se reduziu a uma pessoa, né? Então, assim, como produzir tanto, como atender a tanta expectativa, trabalhando praticamente sozinho, sem desconsiderar o Estadão, a Folha, o Correio Brasiliense, mas obrigatoriamente tendo que estar conectado, conforme a Débora falou, 24 horas por dia e fazer acontecer. Como é que é o modelo de cada um? Mas vamos ver se a gente agora, viu, Daniel? Vamos ver se a gente abaixa. Rápido, 5 minutos para cada um. Mas vamos seguir a ordem. Daniel, Eliane, Débora e depois Mário. Vai lá. Eu acho que a primeira coisa é ficar em posição fetal, ficar muito triste por um tempo, assim. Mas eu acho que o modo como que tem funcionado assim, acabou que involuntariamente todo o ecossistema que acabou precisando se reduzir na pandemia
acabou calhando muito bem para o modo como eu e a Natália trabalhávamos, porque a gente já trabalhava de home office há muito tempo, a gente já morava no interior, a gente então não tinha tanto aquele lado de necessitar de evento e tal, e também tinha um lado de, por ter uma criança pequena, a gente já estava de casa o tempo inteiro, então meio que parece que a adaptação não foi tão drástica aqui. O que eu acho que tem sido mais complicado para a gente falar para artistas é que assim, nós estamos num momento de mudança tão drástica no mercado nos últimos anos que tem um lado positivo maravilhoso, que é o lado de que facilitou muito para produzir conteúdo, criar coisas e fazer coisas. E, ao mesmo tempo, o lado ruim disso é que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se você parar para lembrar como que foi, sei lá, primeiras 3 semanas de pandemia, o que foi, tipo assim, você entrava em qualquer rede social, era live. É, tipo assim, uma chuva de conteúdo ao mesmo tempo e que o público não conseguia consumir esse tipo de conteúdo. Isso aconteceu até agora, nesse período, e nesses últimos 2 meses... Nesses últimos 2 meses, mais ou menos, colaram aí os deadlines da Aldir Blanc. Então foram vários estados, vários municípios, todo mundo lançando ao mesmo tempo coisas, e coisas muito interessantes. Então, assim, o que eu tenho falado para os artistas é, primeiro, releve, tipo, saiba que tem concorrência. E saiba que a concorrência é muito agressiva. Tipo assim, você, artista que está começando e está passando por dificuldades durante a pandemia, saiba que o Paul McCartney passou dificuldades durante a pandemia, teve que cancelar a turnê, teve que repensar todo o modo de produção dele. Então, assim, tá todo mundo nesse mesmo ponto e tal. Ninguém foi um grão de luz iluminado no campo que foi o único afetado por essa situação toda. E a outra coisa que eu falo é que, exatamente por ter muito conteúdo, é uma coisa que eu bato muito nos artistas. Vamos trabalhar conceito, vamos trabalhar mensagem. Porque artista lança música, artista faz show. Meu Deus, tem muita gente fazendo coisa. Nós estamos gravando essa conversa aqui numa quinta-feira, fim de tarde. Daqui a 5, 6 horas, quando virar a sexta-feira, a quantidade de e-mail que vai estar chegando na caixa de entrada de jornalistas com lançamentos é absurdo. Então, o lado positivo que eu tenho falado é que você, artista, você tem a oportunidade de você precisar defender a sua mensagem mais forte do que nunca, porque a sua mensagem é o diferencial que chama a atenção do jornalista. Você tem um conceito diferente, você tem uma mensagem diferente. A sua arte, fazer algo único, é o chamariz, sabe? Então, é o lado mais complicado, mas é uma das coisas que eu mais tenho gostado. Eu falo, cara, legal, você você quer militar uma parada, vamos levantar essa bandeira junto. Você criou de um modo diferente, vamos levantar isso junto, sabe? E às vezes os artistas, essas mensagens fazem tanto parte do processo deles que eles nem têm noção disso. Então, acho que também é o nosso papel como profissionais conseguir achar esses pontos diferentes, sabe? Achar as coisas únicas no trabalho de cada artista. Exatamente. Muito bom. Senhora Eliane Verbena. E aí? E você? E eu? Pois é. Bom, quando eu comecei a trabalhar com música, Débora, eu creio que também, a gente ia lançar um disco. Então, você recebia 200 discos, 250, 300 discos para você mandar pelo correio ou pelo motoboy. Envelopar, botar etiqueta. Um trabalho insano. Eu acho que nós devíamos ter ficado ricos nessa época. É um trabalho insano. Nós perdemos a chance de abrir uma empresa de transporte, de embalagem, Olha o sucesso. Aí veio o cara da Amazon e fez isso, né, Daniel? Exato. Então, e você encaminhar um a um. E aí não para aí, porque depois você vai falar com um a um daqueles jornalistas para poder ver o que é que vai fluir daquilo tudo, que é um pouquinho sempre, né?
Sempre tem coisas muito boas, mas assim, muito, muito, muito. Para quem trabalha com música independente, o caminho é ainda mais árduo, né? A gente sabe. E eu, por muitas vezes, eu jurei que eu nunca mais ia divulgar lançamento de disco. Eu acho que todas as vezes eu jurei, mas eu nunca consegui. Né? Porque assim, a gente depois, quando tudo acontece tanta coisa boa, né? Tanta relação. A Débora falou das relações longas. As minhas relações com os artistas, elas são todas longas, nunca terminaram. Eu acho que eu trabalho com pessoas da música há 20 anos também, que eu trabalhei há mais de 20 anos e continuo trabalhando, e gente nova que vai surgindo. Então, assim, como trabalhar? A gente vai aprendendo, né? Que agora, o que acontece? Nós não temos mais, principalmente para música independente, eu não trabalho só com música independente, né? Faço também grandes coisas, trabalho muito com o Sesc, com música, trabalho com música erudita, que é outro ramo assim, muito interessante. Agora, o que eu faço é sempre usar a verdade, né? De colocar. Eu acho que é importante, quando o artista chega, ele saber que não vai ser fácil, né? Que nunca será fácil. Que o que a gente pode prometer sempre é trabalho, dedicação e a linguagem correta, né? Agora, uma das coisas que eu acho que conduz também, como os estilos, cada artista é um artista, é você saber onde focar, né? Para quem vai se interessar, porque com tanto tempo de trabalho, a gente já sabe, né, Débora? A gente já sabe quem é que vai gostar, quem pode gostar de determinada coisa, para quem não vale a pena nem você perder tempo. Né? Aliás, Viliane, desculpa te interromper, para vocês não me deixarem esquecer exatamente uma pergunta em cima dessa afirmação que a Eliane acabou de fazer, que é aquela coisa assim que todo mundo hoje se acha assessor de imprensa, né? Né? Então, também tem isso. E com a rede social, o marketing digital, que agora é uma ferramenta fundamental para quem quer, eu ainda estou entrando nisso devagar, ainda prefiro que o artista tenha alguém mais jovem, né, que tem mais fluência nesse meio, porque... Olha o Mário aí, ó. O Mário já tá passando o telefone já. Porque é uma linguagem muito nova, e eu acho que é diferente da assessoria de imprensa. Se você assume as duas coisas, você está tocando dois trabalhos completamente diferentes e que ambos demandam muita dedicação, muito tempo, muito trampo, né? Então, assim, dependendo do caso, não dá, a não ser que você esteja fazendo como dois trabalhos, não dá para somar os dois e ganhar um cachê e não ter tempo para fazer mais nada, né? Agora, o que eu vejo também é o seguinte, que eu já até comentei, acho que mais alguém falou também, que a internet é um caminho, a gente vai trabalhar a Folha, todos os grandes jornais do país, que ainda existem muitos, apesar deles, se você colocar uma pilha, capaz de dar uns 2 jornais, porque, né, os jornais estão cada dia mais fininhos, né, porque as editorias diminuem os espaços, enfim, todo mundo já sabe. É a gente trabalhar mesmo com as ferramentas, com os espaços que a gente tem, porque eu sempre digo para o artista que o importante, além do resultado, é o caminho, né? Porque é importante que as pessoas saibam que ele existe, mesmo que ele não escreva uma matéria sobre ele, ou que ele não o entreviste, mas que as pessoas tenham o hábito daquele nome, que o dia que aparecer, ela vai lembrar que aquela pessoa existe, porque é um processo, né? É a criação de uma imagem, é um trabalho de uma vida toda. O artista, né, tem que trabalhar a vida toda. Então, eu vejo muito por esse caminho, tá? De mesmo que não tenha resultado ali, mas as pessoas vão ser informadas do seu trabalho, como é o seu trabalho, e depois de uma outra vez, e você vai criando até que um dia
você pode chegar a um lugar que você não imaginou com determinado trabalho, né? Que você não tinha muita expectativa. Eu vejo, é isso, né? Nós temos que usar as ferramentas que estão disponíveis, né, da melhor forma. Muito bem. Senhora Venturini, nós somos do tempo, né? Que, putz, ter uma matéria, uma nota, um tijolinho na Folha de São Paulo. Aí o roteiro não serve, né? Mas aquilo ali contava, né? Aquilo ali até tinha valores para centimetragem, aquela coisa. Eu continuo achando que isso ainda tem muito valor, entendeu? Mas, assim, como é que é o modelo Venturini de lidar aí com esses dois mundos aí? Eu acho que agora a gente está num mundo diferente mesmo, mas, assim, eu defendo qualidade e não quantidade, né? Então, aquele cliente que fala assim, eu quero aquela lista de matérias, eu falo, vamos com calma. Então, a primeira coisa é abrir o jogo, principalmente nesse momento que a gente está. Só de Lei Aldir Blanc no estado de São Paulo são 4.000 projetos, todos eles sendo executados agora. Então, não viaja na maionese, que você não é o único que está fazendo esse projeto incrível. Porque, assim, eu também tenho essa coisa, né? Eu acho aquele projeto o melhor de todos. Eu, quando assumo a assessoria de imprensa, eu visto de verdade. Eu falo, puta, isso aqui é realmente foda. Porque se não for, também eu não faço. E aí acho que isso facilita. Suas postagens nas suas mídias sociais são postagens de gente apaixonada. Exato, mas assim, se eu não me apaixonar por aquele trabalho, cara, não dá para fazer. Porque você não vende. Para mim é simples. Então eu defendo mesmo. E aí o que eu sempre falo é o seguinte: eu trabalho com muita gente fora do eixo Rio-São Paulo. Então eu trabalho. De Brasília não, né? Trabalho com gente de Brasília também. Também? Aí eu já fiz... Então, eu faço muita coisa, por exemplo, músicos do Amapá. Eu adoro aquela música de lá. Fui para lá, me meti em vários quilombos, fui conhecer a fundo o que era aquela música, aquela história que é muito interessante. E aí eu tenho vários artistas que eu divulgo de lá. Então, assim, eu acho incrível a possibilidade desse cara que tá tocando, fazendo a música dele lá, conseguir veicular num jornal aqui, num jornal lá no Rio Grande do Sul, no Nordeste, não sei o quê. Então, eu adoro trabalhar com esses veículos que estão fora do eixo Rio-São Paulo. E, assim, grandes jornalistas escrevem de uma forma muito incrível, assim. Eles pegam... apaixonados. Eles pegam aquele projeto com uma paixão, os caras escutam tudo. Então isso me dá muito tesão. Quando eu leio uma matéria de um cara que escreveu, sabe, lá no Acre, eu acho incrível. Só o fato dessa música estar circulando lá, para mim, eu já ganhei, entendeu? Então eu acho que o trabalho que eu tenho feito com cada um desses artistas, de explicar para eles o quanto é importante eles estarem em qualquer canto do país, até fora, mas assim, não fica só ligado em eixo Rio-São Paulo, porque a tua música precisa chegar em todos os cantos. Então, eu acho que, defendendo isso, eu tenho conseguido trabalhar muita coisa nesse momento. Acho que é um momento que a gente precisa... É a forma que a gente une também, né, a cultura. É você fazer chegar em lugares que normalmente o artista não pensa, entende? Então, tem sido mais ou menos dessa forma. Muito bem. Já que você falou no Amapá, Débora, não sei se todos aqui sabem, talvez não saibam, mas assim, quem realiza o prêmio é a minha companhia, que chama GRV, que trabalha com elaboração de projetos culturais, com edição, distribuição e sincronização digital e também com um braço aí voltado também para comunicação. E nessa de fazer distribuição, eu hoje distribuo e edito muita coisa do Pará. Hoje, inclusive, às 19 horas, é a minha live semanal dos lançamentos, onde eu vou fazer uma mega live com 5 artistas do Pará que são distribuídos pela GRV. Lá no Facebook da GRV. Muito bom. Mário, e você? Você já está mais...
Vamos botar assim, mais 140 caracteres do que todos nós, né? Pode ser, mas olha, a gente falando de modelos de trabalho, vou até citar algumas coisas que já disseram, mas eu acho que é importantíssimo. A primeira coisa é a sinceridade, é você explicar os resultados possíveis e você alinhar a expectativa com o resultado que você vai gerar, porque às vezes acontece muito do artista ver os seus resultados, você conseguiu essa matéria, isso aqui, e achar que vai acontecer a mesma coisa para ele também. E não depende. O Daniel falou isso, a coisa do conceito, né? É muito importante o artista ter um conceito hoje para a gente para vender, né? Porque a música pela música é uma infinidade, né? E aí, já partindo para a coisa do digital, que você perguntou, eu acho que hoje em dia, a Eliane colocou isso muito bem, eu acho que a assessoria de imprensa é uma coisa, marketing digital é outra coisa, e isso precisa ficar muito claro para o artista, porque eu tenho a sensação, e já aconteceu, de receber os artistas, acho que, obviamente, por conta de como é o mercado hoje, né, que está totalmente voltado para esse caminho, com uma confusão muito grande, sem entender o que é uma coisa, o que é outra. Então você fala com a fulana, com a cicrana no Instagram, não sei o quê. Assim, não que a assessoria de imprensa não faça esse trabalho também de se relacionar com alguns perfis de rede social, mas é diferente. Isso precisa ficar muito claro, porque para a gente que é profissional da comunicação, as diferenças são muito claras, né? Mas para o artista não. E eu acho que a tendência a futura é que isso fique cada vez mais confuso. Então, eu sempre tento explicar muito bem, até porque eu presto os dois serviços, e são serviços diferentes, que dão muito trabalho, igualmente trabalhosos, diferentes, que tem o seu preço, enfim, tem suas idiosincrasias, suas singularidades, né? Outra coisa que para mim faz muito sentido, que alguém já comentou também, é você gostar da música. Não dá para você vender uma pauta que você não gosta, você falar de um artista que você não gostou, que você ouviu. Essa é uma das coisas que eu tento levar para mim também, de só atender quem eu realmente me identifico, porque senão vai ser muito difícil. E aí eu prefiro passar para alguém, indicar para algum amigo, enfim. E uma coisa que eu achei muito legal que a Débora comentou é a coisa da divulgação nacional. E eu acho que hoje em dia, com a multiplicação das lives, das apresentações digitais, dos eventos digitais, para mim todos os eventos viraram nacionais, né? O alcance ele é mundiais, né? Viraram mundiais, exatamente. É isso. O alcance hoje em dia ele é universal. Então é muito importante trabalhar veículos de outros estados e fugir um pouco do eixo Rio-São Paulo, que já é extremamente restrito, né? E os jornais também estão cada vez menores. Então, é muito importante a gente trabalhar outros lugares e acionar pessoas de outros lugares também. É importante que um crítico do Sul escute o seu cliente, um crítico do Amapá, do Pará, de onde seja, né? É importante fazer o trabalho circular mesmo, né? E acho que é isso. Olha, eu tenho mais duas perguntas aí. Vocês estão com tempo para responder ou já estão com pressa aí para ir embora? Bora. Não, vamos falar. Olha só, em 2002, eu fui o 20º associado de uma associação que nasceu no Brasil chamada BMI, Associação Brasileira de Música Independente. Em 2004, a convite do meu querido presidente, guru, amigo Pena Schmidt, eu fui convidado para fazer parte da diretoria e fui até 2017, inclusive em 2017, não sei se a Débora estava aqui, eu fiz a homenagem aos 15 anos da BMI naquela época lá, inclusive homenageando o Pena. Me lembro disso. O Pena, o Thomas e o Benjamin Taube. Você vê nessa edição? Fui. E o Pena, que eu não sei se vocês conhecem quem é a figura, mas o Pena nasce ali sendo o engenheiro de som dos Mutantes, e entre outras coisas, né? Ele tinha uma teoria que era a seguinte: quando ele analisava o que aconteceu com as gravadoras, ele dizia o seguinte: as gravadoras elas perderam um pouco do caminho porque elas perderam, elas trocaram, né, os diretores artísticos por economista, por advogado, por contador, por marqueteiro. Quer dizer, você, na década de 80, né, certamente aqui Eliane e Débora se lembram disso,
Você tinha a Continental, que era uma gravadora especialista em brega, vamos dizer assim. Você tinha a Warner, que era especialista em rock dos anos 80. Você tinha a EMI, que tinha ali aquele pacote de samba, né? Bete Carvalho, Alcione, enfim. Era a figura do diretor artístico que foi sendo substituído numa ótica neoliberal por pessoas que não entendiam. É essa percepção que vocês têm hoje dos veículos de comunicação? Sumiram os jornalistas que poderiam assim elevar conteúdos, acabaram os empregos, acabaram os veículos? Qual é a percepção de vocês? Por que eu estou falando isso? Porque é possível alguém chegar num ponto de milhões de visualizações sem nem passar pela imprensa. É possível, né? E esse é um fenômeno bem comum dentro da cultura do funk. Assim, que o funk é então, deixa eu só concluir minha pergunta. Então, sendo vocês jornalistas de formação, assessores de imprensa, com as suas empresas, isso não é assim... isso não é meio assim... Como é que eu posso usar uma palavra? Isso não é um atravessamento, digamos assim? Não é assim uma desmotivação, de repente? Como é que vocês se enxergam nisso? Começando por você, Daniel, sempre você. Meu Deus, vamos lá. Eu acho que assim, acabou virando também uma ótica de mercado, né? Que, por exemplo, hoje você vê muito mais vários veículos se pautando por clique. Então, porque eles necessitam daquilo, porque eles precisam daquilo para manter as contas fechando. Baseado em métrica, né? Baseado em métrica. E tem um tipo de conteúdo que acaba sofrendo muito nessa base de clique, que é um conteúdo que leva bastante tempo para fazer e que nem todo mundo consome, que é resenha. Que é um conteúdo que exige muito do jornalista, exige toda uma parte de estudo, e que não tem aquele impulso de clique. E tem vários veículos que não fazem mais, assim. Tem alguns jornalistas que tinham me falado que eles perderam o gosto de fazer porque eles notavam que eles perdiam dias ali fazendo e eles viam pelo scroll lá de que a pessoa clicou e desceu correndo, nem leu, só para ver qual era a nota do disco, sabe? Assim. Então, assim, eu acho que é muito complicado, que é um sinal dos tempos do modo como nós consumimos conteúdo, que precisa ser cada vez mais rápido, cada vez mais coisa, que exige isso, junto com o lado de que ainda não acharam um modo de monetizar direito os conteúdos. Isso eu acabo vendo muitos jornalistas que são, às vezes, especialistas numa parada, não conseguindo escrever sobre aquilo. A quantidade de jornalistas que sabem muito de samba, que não conseguem escrever sobre samba, é absurdo. Então, eu acho que assim, é sinal de tempos. Eu tento sempre meio copo meio cheio. Eu quero crer que nós vamos chegar num momento onde vai ser encontrado um modo de se financiar isso de um modo decente, sabe? Mas que está sendo uma geração sendo criada a ter um conteúdo cada vez mais rápido e não ter esses estímulos. Isso eu falo com a geração até de consumidores de conteúdo, que tá meio complicado, assim. Muito copo meio cheio, completamente pessimista em uma frase, assim. Então, quero saber de vocês também. Bom, agora a senhora Verbena, vai lá. Bom, eu sei que a gente está, né, nesse momento de transformação que vai dar em algo, né, que a gente ainda não sabe o quê, mas que a gente vai aí ficar com o copo meio cheio, né, com essa esperança. Mas tem uma coisa, assim, quando você fala que o cara pode ter, sei lá, bilhões de cliques sem passar por uma assessoria de imprensa. Sim, né, são os fenômenos que acontecem, mas a partir desse momento ele vai precisar de uma assessoria de imprensa, né? Porque o marketing, a assessoria de imprensa e o
o marketing, estou falando marketing tradicional, a assessoria de imprensa e o marketing digital, eles estão ali, né, assim, juntos, né, se cruzam em determinados pontos. São primos. São primos, parentes, né, meio siameses, né, que se soltam e tal, mas são muito diferentes. Então, assim, quando você fala as gravadoras, os estilos, né, a gente viu isso se transformando, os artistas ficando sem gravadoras e a produção comercial, né, que seria o varejo da música, ganhando espaço, porque é comercial, porque é dinheiro, porque é fazer dinheiro, é multiplicar, é o fácil, né, de chegar nas pessoas, de repetir, de ficar na cabeça. Agora, o nosso trabalho ele é mais conceitual, né? A assessoria de imprensa, ela não tem a função de lançar no mundo, de ser responsável pelo êxito do artista. Ela é só um instrumento e eu vejo um instrumento de bom acabamento desse trabalho. Eu vejo muito por aí. Agora, a gente vai conhecendo, vai aprendendo. Eu acredito que todos os caminhos são importantes e têm que ser adotados pelo artista de forma coerente, mas eu ainda acredito no bom trabalho, que não é aquele trabalho que o marketing fez só. Eu ainda acredito no trabalho de qualidade, né? Que eu acho que a excelência da arte é a qualidade artística, né? Então, eu vejo por aí e vou tentando acompanhar, né? Até me aposentar, eu vou continuar aprendendo todo dia, toda hora. Com vocês hoje, estou aprendendo tanta coisa. Mas, né? olha, mas não se aposenta ainda não, ele ainda tem muito tempo aí para você ainda. Tem muito que aprender ainda. Eu confesso a você que eu estou fazendo aqui cotidianamente, né? São 97 categorias, são 97 lives praticamente consecutivas, a gente só não faz no domingo. Essa é a 44ª, estamos chegando na metade. E eu acho que não tem ninguém mais que está tendo o privilégio de entender como é que andam as coisas do que eu. E eu sou aqui o cara mais enriquecido do momento. Mas tá tudo. Mas eu fiz questão de botar todo mundo lá gravado no YouTube do Prêmio. Se você for lá, até ontem está lá. E a de vocês entra amanhã certamente. Senhora Venturini, eu já não me lembro a pergunta que eu fiz, mas eu espero que você se lembre da resposta. Lembro da pergunta. Eu acho que a gente tem duas categorias na imprensa hoje, né? A gente tem um pouco do jornalista da antiga, que escrevia, que resenhava, que criticava. A gente tem pouquíssimas pessoas nessas condições hoje lá, porque a maioria já é gente muito jovem, porque esse cara já foi mandado embora. Agora, e cada dia que você liga é um passaralho diferente em algum veículo. Então, eu não entendi essa palavra. Passaralho? O passaralho, isso é o clássico. Eu confesso que assim, aos 53 anos de idade eu nunca tinha ouvido falar. O que é um passaralho? Você nunca ouviu o passaralho? É a demissão da criatura. Né? Tá bom. Então, massa, né, o passaralho. Vou adotar essa. O passaralho é aquela demissão em massa. Chega o editor e fala assim, galera, é o seguinte, hoje vai 10, entendeu? Hoje são 10 que vão embora. Então, isso é o passaralho. E isso é uma constante, né? Nas redações. Então, você tem um passarinho o tempo todo. Então, assim, você tem um cara que está resistindo aos passaralhos, que está lá, e você tem a galerinha que está realmente em busca do clique, que precisa. E esse cara que está aqui, o crítico de verdade, o cara que conhece, né, que escuta, que vai escrever, resenhar, enfim, esse cara ele é cobrado muito. Então ele já não pode mais ficar escrevendo durante um dia inteiro sobre um disco, porque ele tem pelo menos mais 3 matérias para escrever. Então, assim, seria uma covardia nossa também ficar cobrando isso do cara. Então, eu vou confessar aqui que a minha formação acadêmica, ela é publicitária. Eu falo que eu vendo para 2 públicos diferentes. Um é o leitor, o outro é o cara que vai escrever sobre o meu trabalho.
Então, eu acho em alguma coisa dentro do meu trabalho ali, alguma coisa que o cara vai falar, puta, essa é a história. É isso que vai me dar clique. Infelizmente, a gente tem que trabalhar desse jeito. Quer dizer, o veículo é só o veículo, é só o meio mesmo, que a história você já tem, né? Pois é, então aí, assim, eu comecei a desconstruir um pouco o projeto que eu tenho para divulgar ali, o disco, a música, o que for, para ver ali onde é que tem uma historinha ali que o cara vai bater o olho e vai falar, é isso que eu vou é disso que eu vou explorar, porque de alguma forma a mensagem vai ser dita. Né? Claro que eu não vou pirar o cabeção e fazer uma coisa que possa ter um resultado negativo para o cliente, mas infelizmente a gente vai ter que lidar com isso. Né? Se é clique que o jornal quer, ou que o veículo quer, enfim, se ele quer, vamos achar aí onde é que tem alguma coisa que vai repercutir dessa forma. Né? Então a gente também teve que se vender a isso, né? Se vender a esse momento e tentar achar algo que seduza de alguma forma. Concordo. Senhor Camelo. Eu super concordo com o que todo mundo falou. Eu acho que eu lembro muito bem quando eu me formei em 2011, né? Eu comecei a trabalhar em redação e eu lembro dos meus colegas dizendo que o sonho era ser setorista do segundo caderno. Eu quero falar sobre teatro, sobre música, e realmente é uma realidade que hoje em dia ninguém tem esse sonho, sabe? Não tem como sonhar, almejar isso, né? Porque realmente a coisa do passaralho é muito séria, acontece 3, 4 vezes por ano, em qualquer jornal, né? Em qualquer veículo impresso. Então, essa tendência do conteúdo digital, rápido, para mim é um caminho sem volta, realmente, sabe? A gente digamos que a gente esteja no meio do caminho, a gente não sabe onde isso vai dar, mas a gente já está ali correndo na esteira, sem saber muito bem o que está acontecendo e tendo que se adaptar a essas mudanças, porque é isso, a tendência de consumo é que seja cada vez menos coisas, menos informação, né? E a resenha fica realmente perdida nisso tudo. Uma coisa que eu acho legal de destacar é que hoje em dia eu vejo de forma muito positiva os produtos personalizados. Por exemplo, tem uma revista que é a Noise, que é uma revista que traz edições especiais de discos em vinil, né? E matérias super legais sobre os discos, sobre as composições. Qual o endereço, Mário? É a revista Noise, né? É uma revista do Sul que eles fazem esses tipos de produto que são produtos premium, assim, né? Eles pegam um disco que bombou muito e aí eles transformam esse disco numa grande matéria, numa revista só sobre isso. Então, tem um outro caso também que, enquanto todo mundo falava, eu lembrei o Pedro Antunes, que é um jornalista de música muito famoso. Ele se tornou muito conhecido no meio digital porque ele começou a fazer resenhas para os stories dele. E os stories eram muito legais, bem feitos, bem editados. Então, eu acho que é um caminho também. Hoje a gente entender quais são essas tendências e o que a gente pode fazer para deixar a coisa menos vazia, né? Tentar trazer, talvez, não sei, um quê de criatividade, editar uns vídeos, fazer pela rede social mesmo. E o nosso papel, eu acho, enquanto assessor, né, no meio disso tudo, é observar, né? Observar e tentar entender, como a Débora falou, a coisa do clickbait, né? A gente precisa de um assunto que gere clique, porque é isso que o povo quer, né? É isso que a galera da redação vai buscar e vai fazer com que a minha pauta saia e a sua não, né? Então, realmente, assim, eu acho que a gente fica numa posição de observação e de tentar se adaptar constantemente, porque ano que vem já vai ser diferente de novo, já vai ter outra coisa, já vai ter outra rede social, vai ter como é o nome daquela rede social de áudio, né? Que tá bom, Clubhouse, vão ter outras coisas, outros veículos, se bobear, vai ter uma rede de matéria, a gente não sabe. Então, o jornalista é essa figura, né? Que vai se adaptando e tentando achar os caminhos, né? Olha, nessa coisa que vai se adaptando e achando os caminhos, juro que é a minha penúltima pergunta, quem sabe a última. Vamos ver. Aqui em casa eu tenho um exemplo, né? E aí o que eu percebi com a... Sua imagem congelou para mim. Para vocês, não? A minha imagem? Já voltou, congelou rapidinho, mas passou, voltou. Então eu tenho esse exemplo, ó. Se cair, eu volto, viu, gente? Se cair, eu volto, hein? Então, o que eu estava falando? Bom, então eu tenho esse exemplo caseiro aqui,
E conforme muito o Daniel, se não me engano, falou, chegou a pandemia, a coisa bombou aqui, né? Então, o domingo aqui em casa, né, que teoricamente seria um domingo, assim, do casal, quando dá, assim, 2 horas da tarde, assim, acabando o almoço, pô, então agora vamos, né, sei lá, ver uma televisão, não, agora não posso, que eu tenho que fazer o stories da minha cliente, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que escrever o de amanhã, quer dizer, até o domingo já foi pro beleléu, né? E eu acho que foi a Débora que falou também, que trabalha aí 12, 14, 16, 20 horas. Então, assim, tirando o lado da identificação que vocês todos falaram, né, de gostar, de se identificar, como é que lida aí com esse excesso aí? Porque vocês estão gostando de tudo, então, é isso? Cara, tem que ter um controle, assim. E eu falo eu trabalhei em várias gravadoras. E trabalhar em gravadoras por bastante tempo, de só conseguir ver música como um produto, fez com que eu tive uma fase que eu odiava música. Uma das coisas que eu mais amava na vida, aquilo virou, tipo, eu falei, eu não aguento mais isso aqui. E foi importante até para minha virada de não querer mais trabalhar em gravadora, porque eu estava perdendo algo que eu amava. Então, acho que muito do que a gente leva aqui é a gente tentar trabalhar com aquilo que eu realmente agora, desculpa pessoal, que tá todo mundo falando tantas coisas que se conectam, que eu não sei se foi a Débora ou se a Eliane que falaram isso sobre trabalhar com. Você precisa gostar do que você está querendo vender, porque senão você não faz direito. E isso é uma coisa muito séria aqui pra gente. Eu posso falar porque eu já tive minha fase de tacar a pedra na cruz, sabe? Assim, de vender tipo assim, coisas que aquilo ali eu precisava porque eu precisava do dinheiro naquele momento. Mas, assim, hoje assim, a gente fala assim, cara, olha, isso aqui a gente ou vai fazer direito ou eu prefiro não fazer, sabe, assim. Porque isso é de sanidade mental mesmo, sabe, assim, eu até esses dias estava falando para um artista, assim, né, que a gente acaba criando intimidade, assim, com os artistas. Eu falei que eu cheguei a um ponto que eu tenho uma filha pequena, eu não quero começar a trabalhar com um artista que vai virar um filho para eu criar, sabe? Eu preciso. Eu falo assim: olha, eu não quero ter que criar esse problema e que vire uma dor de cabeça, sabe? Assim, que a quantidade de vezes que a gente já. Alguma artista, às vezes, que a gente não trabalha, mas que a gente acaba ouvindo história de que alguém foi grosso com alguém e a gente cria um ranço, a gente não consegue separar artista e obra. É complicado. Então, assim, eu acho que boa parte do que a gente tenta fazer aqui é tentar manter uma seleção, sabe, do que, tipo assim, isso aqui a gente sabe que são pessoas interessantes e tal. A gente até tem alguns amigos que já nos indicam para algumas pessoas, a gente sabe que eles... a gente criou uma rede de não indicar furadas um para os outros, sabe, assim... E a gente tem essa ideia de tentar manter coisas que nos apaixonem. Porque senão, cara, assim... a gente tem a sorte de... É aquela coisa, você trabalha com o que você ama. É o sonho de muita gente trabalhar com o que você ama. Só que se você não estiver amando o que você trabalha, vai ser só mais uma coisa que você não vai contar os minutos para desligar o computador e parar de trabalhar, sabe? Hoje, eu posso falar que tem vários artistas que eu trabalho que dá sábado de manhã, tô limpando a casa e eu tô ouvindo o artista, porque eu gosto, sabe? Porque eu quero ouvir. Isso é a melhor coisa do mundo. Muito bem. Senhora Verbena, qual o critério de seleção da Verbena Comunicação? Então, eu acho que, assim, a paixão, você admirar e respeitar e gostar muito, é o primeiro ponto importante. Mas também, o ponto de exclusão, para mim, é o estilo. Tá? Alguns estilos eu não conseguiria trabalhar porque eu não suportaria ouvir. Ir a um show seria... Né, eu sou meio radical com isso. Então,
Não vou nem falar aqui estilo, porque assim, não quero, né, de repente, ofender alguém, né? Mas, assim, para mim é o estilo. Agora, às vezes acontece, sim, de você fazer um trabalho e você não admirar tanto aquele trabalho, mas você admira a obra do artista. Você pode não gostar daquele disco, esse disco não curti, não, né, não fez a minha cabeça tanto assim, mas aquilo é o detalhe daquela obra, daquele trabalho, não da obra do artista, da performance dele, da criatividade dele. Então, para mim, é sempre assim. E agora, muito trabalho. Sim, muito trabalho com a Lei Aldir Blanc, dezenas de trabalhos. Eu faço teatro também, eu faço outras áreas de cultura, todas elas. Música, eu fiz uns 15 projetos, mais uns 10 de teatro, e continuo fazendo. Agora, sempre passando por uma relação afetiva com a obra de arte, que está na minha mão, sempre. Não conseguiria, eu daria uma desculpa, eu morreria, eu já fiz isso, eu já fiquei doente, eu já viajei, porque não ter coragem de dizer não para alguém, mas impossível. Tem coisas que é impossível para mim. Muito bom. Senhora Venturini, e aí, qual é o critério aí? Qual é o critério do vai ou não vai, ou fica para a próxima? Olha, eu tenho que escutar, né? Antes de fazer qualquer reunião, falar no telefone, agora eles passam pelo WhatsApp, foi fulano que te indicou e tal. Falei, beleza, manda para mim um link para eu escutar, e aí a gente se fala logo em seguida. Não tem jeito. Eu tenho que ouvir, tem que bater. Se não bater, bicho, prefiro atrasar a conta, mas não fazer, entende? Porque é difícil. E olha que eu tenho que pagar muita conta, porque, enfim, filho adolescente, você vai ver, viu, Daniel? Se prepara. Então, não tem jeito, eu tenho que escutar. Se eu curtir, aí no dia seguinte eu faço. Se não curtir, eu prefiro falar a verdade. Não que a obra do cara é ruim, claro que não, mas falar, olha, não é bem o estilo que eu consigo trabalhar, talvez eu não seja a pessoa indicada para vender teu trabalho, porque eu não tenho tanta entrada com essa música que você faz, com esse trabalho que você faz, eu preciso passar isso para uma outra pessoa, enfim. Falar, mas também já fiquei doente, viu, Verbena? Eu também já tive que falar, olha, estou indo viajar daqui. É mais difícil quando você já tem uma relação de alguma forma com a pessoa, né? Ou que alguém que te indicou que você gosta muito, né? Aí quando o cara volta pela segunda vez, aí o cara fala assim, puta que eu pariu, mas essa Venturini viaja, viu? Mais ou menos. Essa semana eu recebi um telefonema de uma pessoa assim, que estava com trabalho, quando eu fui ouvir, eu falei, minha Nossa Senhora, e agora? O que eu vou fazer? Mas aí eu tive porque dizer não é muito difícil dizer não. E você percebe que o cara tá assim, não, porque eu tô muito empenhado. Você fala, puta, o cara tá com grana, né? Vai pagar, mas assim, não tem jeito. Como é que você vai? Eu fico imaginando eu ligando pro crítico mais chato do planeta e eu falar, cara, escuta esse disco, escuta essa música. Não dá. Ele sabe que você tá fazendo aquilo por qualquer coisa que não é pelo trabalho, entendeu? Pela obra do cara. Então, não tem jeito, eu tenho que falar não. Antes de passar aqui para o Mário, vou dar um toque aí para Venturini e para Verbena aí, ó. VV, hein? Agora a onda é dizer o seguinte: tá falando com o cara e puf, some. Ih, ó, deu problema na minha internet aqui, ó, caiu a conexão. Boa! Bom, isso eu faço no telefone com o telemarketing. Eu ia falar exatamente, cara, que essa é a minha estratégia com o telemarketing nos últimos tempos, assim. Vai lá, Mário.
Ai, tô morrendo de rir aqui com vocês, gente. Mas Isso aqui tá engraçado. Vou viajar amanhã. A minha estratégia é parecida com a Débora, não é questão de viajar, mas a primeira coisa que eu peço é para ouvir a música. Eu preciso ouvir, porque eu aprendi com os erros, assim, já aconteceu no começo de eu aceitar atender um cliente que eu não me identifiquei, não gostei da música, e foi simplesmente uma experiência de morte, assim, é horrível, você você não sabe o que dizer para ele, porque você sabe que você não acredita naquilo, e você também sente vergonha de oferecer a pauta para os jornalistas, e aí é uma experiência horrível, e aí a situação depois é ruim para você enquanto profissional também, você vender uma coisa que você não gosta, porque você sabe que aquilo não vai rolar, sabe? Então, realmente, é terrível essa experiência, e eu adoto isso também, eu preciso ouvir primeiro, e se eu não me identifico, não gosto, ou acho que não vai dar certo, geralmente eu sugiro de indicar outra pessoa, por esse motivo. Eu acho que eu não vou conseguir, eu não tenho tanta entrada com o seu estilo musical, eu prefiro passar para alguém, eu geralmente indico alguém. E quando a pessoa também não quer, aí já não é mais comigo, eu viajo. Mas é isso. E a coisa que você falou de trabalho, realmente, assim, eu acho que todo mundo aqui tem um esquema de trabalho meio sozinho, né, ou com poucas pessoas. Então, realmente tem momentos, e março foi o mês da Aldir Blanc do Rio, né, foi realmente enlouquecedor, assim, de eu sentar... Que bom, né? Graças a Deus, sim, eu não estou reclamando, estou compartilhando aqui com vocês, mas era de sentar de manhã no computador, 8 horas, às vezes acordar mais cedo para dar tempo de cumprir todas as coisas que tem que fazer, as sugestões, demandas, tudo, e até 10 da noite, assim. Eu também ataco de produção às vezes, eu tive um projeto meu contemplado, tive um projeto que eu escrevi para um cliente contemplado, e um projeto de uma amiga cantora que eu executei os 3 ao mesmo tempo também. Então foi realmente... uma loucura, mas é uma loucura que você entra sabendo que é assim, sabe, e de alguma forma você tenta se organizar. Não vai acabar. E vai acabar, exatamente. Chegou abril, acabou, voltou tudo ao normal, enfim, tô sentindo até saudade. Mas eu acho que tem uma frase que eu gosto de levar adiante, que é as pessoas não têm limites, a gente tem que impor os limites. Então, isso funciona para o atendimento com um artista. Você deixar claro para ele que, sei lá, mandar uma mensagem de noite, de madrugada, não sei o quê, não faz parte. Não, é só não responder, sabe? Cara, Mário, isso aí foi história da minha vida, cara. E assim, a melhor coisa que eu fiz foi o WhatsApp empresarial, cara. Você conseguir colocar aquela mensagem automática de não vou te responder agora, tá bom? Mas é importante, a gente tem que dar essa mensagem, a gente que tem que mandar, senão tá liberado, né? Principalmente nesse modelo que a gente tem. É porque cada um só pensa nele, né? Para cada cliente, é a relação só sua com ele. Eles não têm ideia do volume de trabalho que a gente conduz o tempo todo, né? Aqui em casa, então, a dica então é essa, né, Pandeló? É o WhatsApp empresarial, né? Cara, eu achei a ótima dica. Life changer, sabe? Assim, foi tipo assim, no primeiro fim de semana que eu usei isso e que eu não vi meu celular vibrando 2 da manhã com áudio de 4 minutos de artista, foi uma alegria. São 18 horas e 30 minutos, gente. Eu agora que vou arrumar uma desculpa aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte, gente, acho que tá na hora do papá aí da Flora, entendeu? Não, tá na hora daí. Não, até porque foi legal que aqui no final já tava rolando quase uma terapia conjunta, né? Assim. Mas olha só. Muitas coisas em comum, né? Agora eu vou dar ordem, olha só. Vou fazer a última pergunta, mas tem que responder com 140 caracteres mesmo. Mas daqui a pouquinho a gente vai tirar uma fotinha aqui, vocês têm que me responder o que é ser profissional da música, para a gente fechar com chave de ouro, tirar uma foto e amanhã eu publicar lá e tal. Então, minha pergunta para finalizar é a seguinte: não riam, é uma curiosidade. O que dá mais tesão? Uma capa no jornal ou um post ou um tweet mega compartilhado? Então, qual o nível do conteúdo? Se o conteúdo do post mega compartilhado for muito... Não, eu estou falando o seguinte, você é o jornalista,
O que te emociona mais? Uma capa do teu lançamento ou uma postagem que foi compartilhada, curtida, comentada? O que é Cara, que eu gosto quando a parada foge do nosso controle. Quando, tipo assim, a parada é não necessariamente muito compartilhada, mas às vezes porque ganha uma vida própria e por aí vai, sabe? Assim, isso eu falo assim, uma coisa completamente simples. Assim, recentemente tem um clipe que a gente trabalhou de um coletivo de música urbana aqui do Rio, Rave Baile, que eles fazem uma parada muito com dança. E um vídeo deles viralizou no Twitter num nível inacreditável, assim, coisa de 100 mil retweets. Esse era um vídeo que a gente tinha trabalhado lá atrás, que começou, pintou uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha ali, e do nada explodiu. E eu gosto quando foge do controle. Eu confesso que é aí que eu falo assim, pô, isso aqui foi maneiro, sabe? O que eu quis perguntar, Pandeló, é isso aí. É tipo assim, quando é que você fala assim para você mesmo, fala, caralho, arrebentei, entendeu? É mais ou menos isso. Pô, desculpa aí, eu quis falar passaralho, viu? Quis falar passaralho. Vai lá, Fernanda. Eu ainda não tive essa experiência, né, do Twitter. Então, eu ainda me emociono com a capa de jornal. Ainda tenho essa relação com a tinta, ainda é nostalgia e ainda representa muita coisa. Ainda representa muita coisa uma capa de jornal. Eu também acho. Eu acho, assim, tudo que sai do prêmio, das coisas da GRV, da minha vida musical, que está aqui na minha parede, inclusive, são as capas, é o papel. A gente, quando vai vender o nosso serviço, né? Nosso não, assim, mas assim, de vocês, né? Que eu presenciei aqui, assim, o que você coloca é sempre assim, as grandes matérias que você conseguiu, né? Então, enfim, bom. Vai lá, Débora. E você corrobora com a verbena ou corrobora com o Pandeló? Você tá para qual lado aí? Vou te dizer, eu prefiro a capa. E vou explicar. A capa, ela depois vai repercutir em todos os twitters. Então, assim, todo mundo vai pegar, olha isso, e aquilo vai se espalhar. Então, assim, eu sou da capa. Primeiro porque a capa, eu sei que aquilo vai fazer bem para aquele cliente. Aquilo vai preencher todos os vazios que aquele artista tem. Ele vai se ver ali, aquilo vai ser mágico para ele. Ainda é. E aí aquilo vai repercutir nas redes. E ele vai guardar aquilo para sempre. Ele vai guardar, sabe? E certamente hoje está na rede. E assim, e certamente eu acho que hoje talvez seja a última capa que ele tenha. Ou né? Que daqui 10 anos a gente não sabe se a gente vai ter mais capa para. Não sabe do ano que vem, né? Exatamente. Então eu ainda prefiro a capa porque ela vai repercutir nas redes de qualquer jeito. Mas olha, eu concordo com você, mas eu tenho que concordar com o Pandeló também. Quando você bota um negócio assim, que o negócio. Pô, é muito louco. Não, é bom também, mas eu ainda sou mais a capa. E você, seu Camelo, não, seu Mário Camelo. Isso. Olha, eu acho, o que mais me emociona mesmo é a capa. Quando sai uma capa, eu fico apaixonado, porque é como se fosse a materialização real mesmo, né, do trabalho, assim. E a Débora colocou isso muito bem. Aquilo tem um valor para o artista fica muito feliz, fica emocionado. Acho que mais até do que quando alguma coisa foge do controle, assim, e que também é maravilhoso, né, sem desmerecer, porque é incrível. E faz toda a diferença também. Acho que traz até mais resultado que uma capa. Mas a capa tem um símbolo ali, tem uma coisa muito especial ali, né? Um reconhecimento, né? Exatamente. E ter aquilo nas mãos é um negócio tão difícil, cada vez mais difícil, né? Você conseguir uma matéria que sai uma capa. Então, realmente, para mim, é a capa. Dá um baita tesão mesmo quando sai. Última pergunta. É para dizer sim ou não. Seu Pandeló, nós estamos... Ih, o Mário saiu. Nós estamos vivendo a ditadura do like aos olhos de um jornalista? Eu acho que é a ditadura do clique. Não necessariamente do like, sabe? Porque é a ditadura de você ter... Ditadura do clique. Ditadura da métrica. Ditadura da métrica. Ditadura da métrica,
E você vê pela quantidade, às vezes, de posts que só são repetições de um mesmo conteúdo cíclico se repetindo. Então, eu acho que sim. Verbena, estamos vivendo a era do assim ou assim? Sim, até porque já tem jornalista que pede para você compartilhar ou ir lá na página dele e curtir a matéria que ele fez do seu artista. Então, não sei se é uma ditadura, mas é uma febre. Uma febre. Senhora Venturini. Sim, acho que sem dúvida. Senhor Camilo, para acabar, vai lá. Sim, com certeza, né? Sim, sem dúvida. É isso que a gente está vivendo mesmo. Muito bem. Chegamos ao final às 18h37, mas agora chegou a hora da frase. Agora é o seguinte, vocês aí ficaram se divertindo, mas tudo tem uma contrapartida, né? Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Ser profissional da música é o quê? Quem é o primeiro? Na ordem. A ordem que a gente estava antes. Não, mas é que nesse momento aqui tem gente que fala assim: Gustavo, peraí, vou tomar uma água ali, passa o Daniel. Vou viajar. Então, ser profissional da música no Brasil de 2021 é ser teimoso contra tudo e contra todos. E você querer ousar acreditar que a arte pode ser algo transformador. E a gente aqui, que a gente trabalha, até isso é algo que eu comentei no prêmio Profissionais da Música, que nós somos aqui, nós trabalhamos com arte, nós trabalhamos com música e nós trabalhamos indiretamente com jornalismo. São 3 áreas altamente que estão sendo lutadas contra. Então, a gente está ousando continuar nisso, nós somos só teimosos. Muito bem. Senhora Verbena. Ser profissional da música hoje, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, de tudo que pode nos trazer de angústias no trabalho, mas música é a arte mais incrível do universo. Então, é ser feliz também. Música, como que poderia ser o mundo sem música? Então, é muito bom. Senhora Verbena, muito bem. Agora vamos para a senhora Venturini. Vamos lá. Olha, é bem difícil resumir, né? Bem difícil. É bem difícil. Tenho que concordar com você. Eu acho que trabalhar com música... Bom, a primeira coisa é ser resistente, né? Uhum. A primeira coisa é que trabalhar com música é um exercício de resistência e de paixão. Para mim, é resistência e paixão. São as duas coisas que me movem, né? E que vão me mover até o fim. Bem. Agora, diretamente do Rio de Janeiro, com escala no Distrito Federal. Olha, acho que ser um profissional da música é, antes de tudo, um desafio. É resistência, como já falaram, mas eu acho que também é se emocionar a cada trabalho, colocar um pouco de você ali também na música do outro e acreditar que a música tem o poder mesmo de emocionar, de provocar reflexões e coisas boas. Acho que é isso que move a gente, né? Muito bem. Olha só. Gostaram? Adorei. Sim, obrigada, foi ótimo. Adorei, foi ótimo, gostei muito. Esqueci por que a gente estava aqui, de tão legal que foi. Pode me chamar para as outras 47 que você está fazendo aí. Olha só, eu vou tirar um retrato, para usar uma palavra analógica, com o meu celular digital. Primeiro eu vou fazer aqui com o meu computadorzinho. Vamos lá, Rito, sorrindo. Aê. E agora eu vou fazer com o meu celular, porque outro dia eu perdi as fotos do computador. Vai lá. Aê. Olha, para me despedir de vocês, eu me lembrei de uma frase de um poeta, de um intelectual cubano chamado José Martí, que inclusive
é o nome do aeroporto lá de Havana, já que nós estamos falando de comunicação. Mas é uma frase que eu acho que representa o trabalho de vocês, acho que de uma certa forma tem a ver com o meu trabalho, e acho que é uma frase assim, extremamente simbólica do nosso setor, e que nos traz até aqui, independente do que está aí acontecendo por aí afora, nesse ano terrível, trágico da humanidade, em especial aqui no nosso país. A frasezinha é o seguinte: a melhor maneira de dizer é fazer. Parabéns para vocês. Vivam os finalistas da categoria Empresas de Assessoria de Imprensa. Obrigada, Gustavo. E a gente vai se falando, se vendo por e-mail, pelas redes. Obrigada até pelo chegar na capa. Obrigado. Valeu, gente. Foi um prazer. Pessoal. Espero que a gente se encontre por aí. Tá jóia. Tchau, Em breve. gente. Em breve. Tchau. Tchau, gente.